Jerusalém foi destruída no ano 586 a.C. O templo foi queimado, as muralhas derrubadas e o povo levado cativo para a Babilônia. Mas o exílio não foi apenas um tempo de sofrimento. Foi um tempo de arrependimento, onde em terra estrangeira o povo voltou o coração para Deus. E foi nesse cenário que surgiram homens e mulheres de fé que marcaram a história de Israel. Do exílio à reconstrução de Jerusalém, uma das maiores histórias de restauração da Bíblia. Sou Catiúcia Sena, a voz por trás do Café Bíblia e Prosa. Fique agora com essa jornada bíblica. Jerusalém estava em chamas. O templo havia sido destruído. As muralhas estavam no chão e o povo de Deus caminhava acorrentado para uma terra estrangeira. Era o ano 586 a.C. Esse momento de dor e destruição está registrado no livro de Lamentações. Mas a história não termina nas ruínas, porque mesmo no exílio, Deus ainda estava escrevendo a história do seu povo. Milhares de judeus foram levados para a Babilônia. Eles perderam sua cidade, perderam o templo, perderam a terra prometida. E ali, em terra estrangeira, algo começou a acontecer. O povo começou a lembrar das palavras do profeta Jeremias. Jeremias havia anunciado que o exílio duraria 70 anos. Ele escreveu aos exilados dizendo: construam casas, plantem pomares, porque depois de 70 anos eu vos farei voltar. Durante esse período, o povo começou a buscar a Deus novamente. Longe de Jerusalém, muitos começaram a refletir. A dor do exílio levou o povo ao arrependimento. E lentamente, o coração deles voltou para Deus. Deus levanta homens de fé. Mesmo na Babilônia, Deus levantou homens extraordinários. Um deles foi Daniel, levado ainda jovem para a Babilônia. Daniel se tornou um conselheiro dentro do próprio governo do império, mas sua fidelidade a Deus nunca mudou. Ele orava 3 vezes por dia. E quando foi proibido de orar, preferiu enfrentar a cova dos leões do que negar sua fé. Seus companheiros, seus amigos também demonstraram uma fé impressionante. Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles se recusaram a adorar a estátua do rei e foram lançados em uma fornalha ardente. E o testemunho deles ecoou por todo o império. Outro homem se levantou. O profeta Ezequiel, às margens do rio Quebar, ele pregava ao povo cativo e recebeu uma das visões mais poderosas da Bíblia: o Vale de Ossos Secos, uma promessa de que Deus poderia restaurar um povo que parecia morto. Ester, uma jovem judia que se tornou rainha. Quando um decreto ameaçou exterminar todo o povo judeu, ela arriscou sua própria vida diante do rei e salvou a nação inteira. Ao seu lado estava seu primo Mordecai, que se manteve fiel a Deus mesmo dentro da estrutura do império. O sentimento daquele tempo está registrado no Salmo 137. Às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Eles haviam perdido Jerusalém, mas estavam redescobrindo Deus. Era o começo da restauração. Depois de cerca de 70 anos, algo inesperado aconteceu. O Império Babilônico caiu e o rei persa, Ciro, permitiu que os judeus voltassem para Jerusalém. Essa história começa no livro de Esdras. Sob a liderança de Zorobabel, o povo começou a reconstruir o templo. A restauração espiritual. Décadas depois chegou outro líder, Esdras. Ele restaurou o ensino da lei e trouxe renovação espiritual ao povo. A reconstrução final. Mas Jerusalém ainda estava vulnerável. As muralhas continuavam destruídas. Foi então que surge Neemias. No ano 445 a.C., ele liderou a reconstrução das muralhas. Apesar das ameaças e da oposição, a obra foi concluída em apenas 52 dias. Conclusão poderosa. A história de Jerusalém mostra algo profundo. Primeiro, vieram as ruínas. Depois, o exílio. Depois, o arrependimento. E somente então veio a reconstrução. Porque antes de reconstruir a cidade, Deus restaurou o coração do povo. E essa história ensina algo poderoso. Deus não reconstrói tudo de uma vez. Primeiro ele restaura a fé, depois ele restaura a estrutura. Jerusalém passou por ruínas, exílio e espera. Mas no tempo certo, Deus reconstruiu tudo. E essa mesma lógica aparece muitas vezes na nossa própria vida. A destruição de Jerusalém foi consequência do afastamento de Deus. Mas o exílio se tornou um tempo de arrependimento. A linha do tempo explica: 586 a.C., Jerusalém destruída. 70 anos de exílio na Babilônia. 538 a.C., retorno autorizado por Ciro. 516 a.C., reconstrução do templo.
457 a.C., reforma espiritual com Esdras. 445 a.C., reconstrução das muralhas com Neemias. Ou seja, a restauração completa levou mais de 140 anos. Quando o coração do povo voltou para Deus, a restauração completa começou. Uma pausa, uma palavra, uma boa prosa com Deus. Café, Bíblia e prosa.